Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Olá, boa noite, tudo bem? A gente está começando mais uma celebração dessa quinta-feira. Diferentemente do mês de abril e março também, as quintas-feiras de maio elas serão compartilhadas, elas serão divididas. Teremos temas do Celebrando a Recuperação, mas também teremos temas do mês da família. E eu quero convidá-la a chamar a sua família aí para a sala, a vocês assistirem o culto junto, participarem da celebração juntos. Hoje quem vai ministrar a palavra é o pastor Josias, e ele vai falar sobre família. Então se prepare, o pastor Josias tem um jeito muito peculiar de ministrar, muito abençoador, e eu quero então convidá-lo. Quero ressaltar a importância desse último meio de semana para alimentar a nossa fé, nos fortalecer. Então, venha com a gente. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe? Pai, estamos na Tua presença. E nessa celebração, ó Deus, quando vamos Te louvar, Te engrandecer, queremos exultar o Teu nome, na beleza da Tua santidade Te adorar, pedindo pelas famílias da Igreja Batista de Abolição e por todas as famílias espalhadas sobre a face da terra. Ó Deus, fica conosco naquilo que vamos ouvir, naquilo que vamos ler, naquilo que vamos falar também. Ó Deus, que em cada momento a gente sinta muito claramente a Tua presença. Ó Pai, dá que nessa oportunidade o Teu Espírito Santo ajuste ainda um pouco mais as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. Obrigado por esse tempo e esse momento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Conforme vai ser exposto aí no seu vídeo, eu quero convidá-lo à leitura dos textos propostos. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais?
Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Deus chegou. O novo de Deus chegou. Receba o novo de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Deus chegou. Uma nova visão. Um novo ministério. Nova vida. Receba essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus, e tome posse. Vamos estar orando agora pelas famílias e por esse momento que o nosso país está passando e o mundo também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai está nos céus, muito obrigado, ó Deus, por estarmos na Tua presença, ó Deus. Agradeço, ó Deus, pela minha família, por estarmos aqui nesse momento, ó Deus, te entregando as nossas vidas a Ti. Ó Pai, nós cremos no Teu nome, nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus verdadeiro e que faz maravilha em nosso meio. Pedimos também, ó Deus, em nome de Jesus, pelas famílias da igreja, ó Deus, da Tua igreja, Senhor Deus. Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando, ó Pai, todas as famílias, ó Deus. Ó Pai, que Tu possa converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ó Deus. Que haja entendimento, que haja união, ó Deus. Que haja o Teu Santo Espírito nas famílias, ó Deus. Abençoe cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que se estiver faltando alguma coisa, ó Deus, algum alimento, ó Deus, algum desconforto, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos, ó Deus, também que Tu possa estar abençoando aqueles que estão enfermos, estão acamados, ó Deus, estão, ó Pai, com essa doença, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que venha a Tua cura em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos diante de Ti. Pedimos também, ó Pai, que Tu possa abençoar, ó Deus, o nosso país, ó Deus, que está vivendo um momento tão difícil, ó Pai, como, ó Pai, nunca ouvimos falar, ó Deus. Que Tu possa, ó Deus, estar dando, ó Deus, entendimento, sabedoria aos governantes, ó Deus,
para que possamos passar, Pai, por este momento, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Nos abençoe. Abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Olá, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. De antemão quero dizer que é um prazer, é um privilégio ser o despenseiro da palavra do Senhor nesse tempo, lançando mão dessas ferramentas que eu confesso que eu não sou tão familiarizado. O pastor Flávio já está tirando de letra, já é conferencista nacional e provavelmente é conferencista internacional, utilizando essas ferramentas, mas eu estou me acostumando, é o que eu tenho, é o que nós temos para esse tempo e o que temos apresentamos ao Senhor, né? Não temos muito, não temos pouco. Quando pensamos em apresentar ao Senhor, nada é demais e nada é tão pouco. Então, o que temos é isso e apresentamos ao Senhor, tal qual somos, tal qual temos, tal qual estamos. Esse mês de maio é um mês bastante emblemático para a nossa comunidade de fé, como também para a nossa comunidade secular, né? No mês de maio comemoramos o mês das noivas, no mês de maio comemoramos o mês das flores, né? No mês de maio também é comemorado o Dia das Mães. Aliás, eu aproveito o ensejo e mando um abraço para todas as mães que estarão em contato com essa nossa postagem, em especial a Dona Maria da Purificação, a minha querida mãezinha. Mãe, beijo, Deus te abençoe muito e lhe dê saúde e paz. Mas nesse mês de maio também comemoramos o mês da família. E é nessa temática que o nosso pastor nos procurou para que preparássemos uma palavra voltada para a família. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido diante de tantas possibilidades, né, de famílias, né, que a Bíblia nos apresenta. Eu pedi a Deus para que Ele me ajudasse a achar uma família que geralmente não temos tanto costume de estar falando, né? E o Senhor me mostrou uma família composta por uma mulher, basicamente isso, uma mulher e seu filho. E temos em nossa sociedade muitas famílias com essa composição. Mas essa família, de início, ela não estava no coração de Deus. Ela entrou no coração, ela entrou no cenário, no cenário, não no coração de Deus, mas entrou no cenário porque foi fruto de uma precipitação de pessoas que deveriam ter esperado no Senhor e não esperaram. E assim erraram diante de Deus e pagaram um preço por isso. E nós acompanhamos que mesmo o quadro não sendo um quadro favorável a esses personagens, a misericórdia do Senhor lhes assistiram e o final dessa história foi mais nobre que o seu começo. Como diz o livro de Provérbios, é mais importante o fim das coisas que seu início. Faço menção da personagem Agar, né, e seu filho Ismael, que está narrado no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo de número 8. E lhe convido a que abram as suas Bíblias nesse texto e leremos assim e falaremos um pouco desta emblemática história que possuía todos os ingredientes para ser uma história de desastre, mas nós percebemos, muito embora não fosse a vontade do Senhor, nós nos deparamos com o Deus da misericórdia. Deus foi misericordioso com Agar e com seu filho, e certamente, mãe, Deus pode ser misericordioso contigo também, se tão somente houver clamor de sua parte. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo de número 8, a palavra do Senhor nos diz: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Isaque: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que história fantástica, não é verdade? Que enredo assim intrigante. Uma história que não deveria, a rigor, ter acontecido se tão somente o casal Abrão e Sarai decidisse esperar pelas promessas do Senhor. E muitas vezes não esperamos as promessas do Senhor na nossa casa, não esperamos as promessas do Senhor para as nossas famílias, não esperamos a promessa do Senhor para o nosso cônjuge, não esperamos as promessas do Senhor para os nossos pais, não esperamos as promessas do Senhor para os nossos filhos. E como dizem por aí, damos assim com os burros na água. Se abrirmos a palavra no capítulo 16, perceberemos a fatídica ideia de Sarai, então Sarai e Abraão, em produzir descendência através da escrava Agar. Agar entra no cenário que não havia pedido para entrar. E aí o tempo passa, ela coabita com Abraão e daria à luz a Ismael, porque tanto Abraão quanto Sara decidiram dar uma forcinha a Deus. E aí, como Deus não deixa suas promessas caírem por terra, antes cumpre tudo quanto nos promete, 14 anos depois do nascimento de Ismael, Abraão já contava com 100 anos de idade, Sara abre a madre e assim nasce o filho, o legítimo filho da promessa. Passa-se então tempo, né? Lá para os 5 ou 6 anos de idade, quando era costume desmamar as crianças, Abraão então dá uma festa, talvez um grande churrasco, chama amigos, e aí o problema começa de modo mais claro, né? A gente imagina que era uma família sob tensão o tempo inteiro. No próprio capítulo 16, Agar já havia tido um problema muito sério com Sara. Agar então foge de Sara, depois volta sendo ordenada pelo anjo do Senhor. Então o clima de tensão naquela casa não era um dos mais baixos. E assim fora, desde o nascimento, desde antes de Ismael nascer,
Então, a gota d'água foi quando Ismael, né, já um rapaz de cerca de 20 anos de idade, ele não era uma criança, ele possuía mais ou menos 20 anos de idade, ele começa então a caçoar, a zoar o filho da promessa. E qual a mãe que suporta, né, ver seu filho sendo debochado por alguém? Então Sara, já enfurecida, certamente muitas águas já haviam passado debaixo daquela ponte. Sara então chega para o marido, bate o pé e diz: olha, some daqui com esse garoto, some daqui com esse cara e com a mãe. Eu não quero saber dos dois aqui nessa casa. Desapareça com essas pessoas. Abraão então fica muito desolado, né? Porque ele entende que ele também é culpado. Porque a autoridade daquela família estava sobre Abraão. E ele aceitou lá atrás aquela proposta que nós chamaríamos de proposta indecente. E aí o Senhor fala: olha, Abraão, não fica assim não. Pode despedir. Pode despedir Agar, pode despedir Ismael, porque eu vou entrar nesse negócio. Tá? Abraão sabia perfeitamente que enviar Agar e Ismael para o deserto seria assinar a sentença de morte. Pareceria o final de tudo na vida de Abraão em relação a sua escrava, a sua serva e ao seu filho, né? Ao filho que não estava no coração de Deus, mas que pela misericórdia do Senhor, o Senhor o agregou, não como uma promessa que pertenceria a Isaac, mas ele também seria detentor das bênçãos de Abraão pelo fato de o mesmo ser filho de Abraão. Assim parte Agar com seu filho para o deserto, e chegou um momento que a água do odre acabou. E juntamente com a cessação daquela reserva de água, Agar se desespera, põe o seu filho à parte. O texto diz que era uma distância de um tiro de arco, ou seja, entre 50 a 70 metros, porque ela dizia: eu não posso ver meu filho morrer, né? E levanta a sua voz e chora, porque não havia muita esperança ao coração daquela mãe desesperada. Foi aí que Deus entrou com a sua provisão, né? Quando tudo estava no fim, Deus se fez presente. E aí ele clama do céu dizendo: Agar, o que você tem? Não temas, porque eu ouvi a voz do rapaz. Ergue-te, Agar. Levanta o rapaz. Segura-o pela mão. É o que o anjo do Senhor disse a Agar. Agar, mamãe Agar, olha, fica de pé. Porque se você ficar de pé, mãe, você poderá certamente colocar o teu filho na posição na qual você se encontrará de pé. E Agar, então, ouvindo a voz do anjo do Senhor, ela se levanta e o anjo do Senhor, então, faz promessas a respeito de seu filho, dizendo: olha, o teu filho será pai de muitos povos. E, de fato, o povo árabe é descendente de Ismael. Deus foi fiel com aquela mãe desesperada, com aquela mãe aflita, com aquela mãe angustiada,
de tantas intempéries que estavam diante dela, e ela se levanta então, segura seu filho pela mão e o ergue. E aí o Senhor lhe abriu os olhos e ela viu um poço de águas. O desespero de Agar era tão grande que ela não conseguia sequer vislumbrar a solução que estava diante dela. Seu coração estava totalmente atribulado, mas o Senhor, com a sua misericórdia e graça, lhe abriu os olhos. Em abrindo seus olhos, ela viu a solução. Corre então e enche de novo o odre que já estava vazio e faz o que toda mãe faria, né? Aliás, dizem que as mães são iguais, o que muda seria o CPF e o CEP, né? E ela enche aquele odre e, ao invés de beber daquela água, ela primeiro vai ao encontro de seu filho, que não era um bebezinho. O rapaz tinha cerca de 20 anos na época, e ela sacia sua sede, entendendo que o seu filho deveria ser tratado em primeiro lugar. E esse texto é tão forte, né? Quando diz que o rapaz estava sendo assessorado por Deus. Deus estava com o rapaz, com o filho de Abraão. E ele cresceu no deserto, onde ele morreria. Ele estava à beira da morte, mas Deus o fez tão forte que ele conseguiu crescer no deserto, e sua mãe o casou com uma egípcia. Que coisa tremenda, né? Parecia o final de tudo, mas com Deus, o ponto final pode virar uma vírgula. Quando ouvimos a sua voz e nos empenhamos em novamente ficar de pé. E aí o Senhor certamente nos abençoa. E a vida de Ismael ela é tão emblemática que mostra aqui em Gênesis capítulo 25 sobre a morte de Abraão. Olha o que diz. Foram os dias da vida de Abraão, 25 a partir do 7, foram os dias da vida de Abraão, 175 anos, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Versículo 9, sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, defronte a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, e ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Ismael na condição de honra, Ismael na condição de filho, ao lado do filho da promessa que era Isaque, ambos sepultaram o seu pai, o patriarca da fé, Abraão. O menino, que já era um homem, foi honrado pelas bênçãos de Abraão. E você, mãe, creia em todo o tempo que o Senhor tem lhe honrado e há de lhe honrar ainda mais. Basta que você ouça a sua voz, decida ficar de pé, decida pegar as mãos de seu filho e certamente, fazendo assim, o Senhor desvendará os seus olhos e você contemplará o manancial de águas onde dantes não podia contemplar. Cristo faz isso por nós. Você mãe, você pai, você filho, você servo do Senhor, independente da família na qual você foi formatado ou foi inserido, Deus tem promessas de bênçãos para você. Agar nunca teve uma família organizada.
Agar nunca teve uma família onde os cuidados eram vistos de modo muito claros, muito pelo contrário. Ela padeceu a ausência de um lar desestruturado, mas mesmo nesse cenário caótico, o Senhor foi misericordioso com ela, com Ismael. E esse Deus que foi misericordioso com Agar e com Ismael, quer ser misericordioso com tua vida também. Basta que você ouça a palavra do Senhor e decida ficar de pé. Que Deus a todos abençoe nesse momento, em nome precioso de Jesus. Graça e paz. Amém. Família de Deus. E é isso que nós vamos proclamar em Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos herança, na glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, unidos no Espírito Santo, que nos fez um só coração, em plena e total comunhão, no perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos herança, na glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, unidos no Espírito Santo, que nos fez um só coração, em plena e total comunhão, no perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Em toda a terra, na nossa cidade, em todo o Brasil, Deus está formando uma só família. Somos família de Deus. Família de Deus. Somos família de Deus. Família de Deus. E estamos chegando ao final do nosso culto.
Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos os seus filhos. Nós temos sido esse corpo, essa família de Deus. E eu quero ressaltar a importância da igreja nesse tempo. Nessa semana, os nossos idosos estão recebendo algumas ligações de alguns jovens, a juventude se mobilizou. Quero informar você que as nossas atividades na igreja ainda estão suspensas, mas no próximo domingo à noite, eu tinha prometido para o domingo passado, mas não foi possível. Nesse domingo à noite eu farei uma live, nós vamos ceiar juntos, vamos celebrar a Deus juntos. Deve ser aí, eu vou tentar fazer pelo YouTube, estou me organizando aqui, mas devo lançar o link nos canais da igreja, no WhatsApp da igreja, então fique tranquilo. Você vai conseguir nos acompanhar no domingo à noite, às 7 da noite, 19 horas. Quero informar você também, querido idoso, idosa, se você precisar de alguma ajuda da nossa juventude, eles estão se colocando à disposição. Atenção você mamãe, se você ainda não enviou a sua foto divertida, ainda dá tempo, mas já está acabando, né? O tempo, daqui a pouco não vai dar mais. Também quero convidá-la a participar do nosso grupo de oração, do nosso relógio de oração. Está acontecendo. E se você precisar de alguma ajuda, algum suporte, eu como pastor, os outros pastores da igreja, sempre estamos disponíveis a você. Que Deus nos dê uma ótima semana, que Ele nos cubra com as suas bênçãos. Vamos orar? Deus, a gente te agradece e engrandece pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra e sermos confrontados com ela. Ó Deus, abençoa nossa semana, abençoa, ó Deus, o nosso país, o mundo, toda essa dificuldade, ó Deus, sara, ó Deus, aqueles que estão adoentados, acamados. Nos livra desse vírus. Continua a nos guardar, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe você, tá bom? Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus.